Graça e paz, irmãos. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. A gente está correndo aqui para fazer alguns reparos, mas o Senhor é bom. E, meu irmão, nós queremos atrair o céu para a terra nesse sábado, no mover profético de adoração, juntamente com adoradores de Santo André, de Praia Grande, de Mauá. Nós estaremos reunidos em uma só voz, em um só povo, para clamar o único e verdadeiro Deus. Então que você esteja conosco, vai ser um tempo pontual. Meu irmão, nós cremos que sempre em dias de liberação, dias de moveres, porque o Senhor Ele se movimenta, nós vemos que é uma oportunidade para eu me lançar e viver o novo, ou eu posso continuar vivendo a minha vida a partir da minha perspectiva, obtendo os mesmos resultados. Mas nós precisamos entender que cada vez que eu me entrego, que eu me submeto, que eu caminho mais, que eu renuncio mais, o Senhor Ele libera novas medidas de unção, de graça, de amor, e é isso que eu e você nós precisamos para manifestar o reino de justiça nesses dias. Amém? Eu queria ler uma palavra com você, fica em Gênesis capítulo 6. Enquanto você separa o seu dízimo, a sua oferta, está aqui a Alessandra entregando os envelopes. Amém? Você pode fazer através do Pix ou do cartão. E que seja por gratidão, que seja por fidelidade. Em Gênesis capítulo 6 diz assim, que os seres humanos começaram a se multiplicar na terra e tiveram filhas. Os filhos de Deus perceberam que as filhas dos homens eram belas, tomaram para si as que o agradaram e se casaram com elas. Então o Senhor disse: meu espírito não tolerará os humanos por muito tempo, pois são apenas carne mortal. Seus dias serão limitados a 120 anos. Obrigado, Beth. Naqueles dias e por algum tempo depois havia na terra gigantes, pois quando os filhos de Deus tiveram relações com as filhas dos homens, elas deram à luz filhos que se tornaram os guerreiros famosos da antiguidade. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente maus. E o Senhor se arrependeu de tê-los criado e colocado na terra. Isso lhe causou imensa tristeza. O Senhor disse: eliminarei da face da terra esta raça humana que criei. Sim, e também destruirei todos os seres vivos, as pessoas, os grandes animais, os animais que rastejam pelo chão e até as aves do céu. Arrependo-me de tê-los criado. Noé, porém, encontrou favor diante do Senhor. Amém? Noé encontrou favor diante do Senhor. Meu irmão, imagina que uma pessoa foi considerada justa no meio de uma geração, no meio de milhares de pessoas. Um homem só encontrou o favor do Senhor, porque ele foi achado como alguém justo, alguém que o honrava, alguém que o buscava. E nós vemos que no capítulo 7, Deus diz para Noé: entre na arca com toda a sua família, pois vejo que todas as pessoas na terra, que de todas as pessoas na terra, apenas você é justo. De todas as pessoas da terra, apenas você é justo. Meu irmão, eu fiquei meditando, eu vi o pastor Roberto ministrando ontem, lá em Praia Grande, e ficou reverberando. Já meditei acerca disso, mas nós vemos que Noé levou provavelmente 100 anos para construir uma arca, no qual recebeu a instrução, a direção de Deus para construí-la, porque Deus se arrependeu de ter criado a humanidade por causa da perversidade, da iniquidade. Só que Noé foi considerado justo e Deus deu uma direção para ele: construa uma arca. E ele ouve a voz do Senhor e não fica pedindo confirmação, ele não fica duvidando daquilo que Deus falou. Ele conhecia a voz do Senhor, ele foi achado como alguém justo, porque provavelmente se relacionava com Deus diariamente, o honrava,
ele enxergava Deus na criação, e ele passa mais de 100 anos construindo uma embarcação para usar apenas por 6 meses. O desafio não é construir a arca, o desafio é depois deixar a arca depois de construída. Poxa, gastei tanto tempo, foi tanto investimento, foi tanta luta, tantas pessoas desacreditando da voz que eu ouvi, tantas pessoas me taxando de louco, e agora, poxa, eu construí isso aqui, as águas baixaram, eu vou precisar deixar isso aqui e repovoar a terra, e reconstruir a terra. Então o desafio, meu irmão, não é tudo aquilo que você já passou, tudo aquilo que você já viveu, a embarcação que você já criou para te livrar de situações, mas agora é um novo tempo para você sair, porque as águas baixaram e é um tempo de repousar em um monte chamado Ararat, no Monte Santo do Senhor. Meu irmão, nós precisamos entender que o Senhor, Ele se move, e nós não precisamos mais ficar falando de tantas e tantas coisas. Ou você ouve a voz do Senhor e dá uma resposta, ou talvez você vai ficar preso dentro de algo que o Senhor falou para você fazer, que você levou tempo para fazer. Só que existe algo adiante, existe um novo tempo, existe agora um novo mover, existe agora uma nova responsabilidade de sair da arca, sair deste lugar que me protegeu das inundações, do dilúvio, e multiplicar na terra. Há um sábio que diz que no mundo, meu irmão, o que de fato importa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Porque se na nossa geografia as pessoas não enxergarem práticas de justiça, não enxergarem um justo, se o céu que nos assistem não contemplarem um justo sequer, vai cada vez ficando mais escuro, vai ficando cada vez mais denso. Se os céus que nos assistem, os principados, as potestades, os anjos, os querubins, não enxergarem adoradores que estão adorando Deus único e verdadeiro, meu irmão, vai ficando cada vez mais difícil de nós iluminarmos esse mundo através da presença do Senhor, sermos a luz, sermos o sal. Então o Senhor, Ele não precisa ficar falando, Ele já falou para nós, Ele já deu uma direção. O que eu não posso ficar é com o coração incrédulo diante do que Deus já disse, porque senão eu vou ficar amarrado, preso. Porque eu preciso agora entender os novos comandos de Deus. Qual é? Eu preciso ter a sensibilidade para soltar a ave, para ver se as águas já baixaram e se ela vai encontrar um descanso, se ela vai encontrar um repouso. Eu preciso fazer a leitura do ambiente, eu preciso discernir, eu preciso mergulhar. Ou nós vamos morrer para o propósito ou pelo propósito, mas de qualquer forma você vai morrer, eu vou morrer. Mas Noé, ele entendeu a voz do Senhor, ele ouviu, construiu por anos, e quando chegou a hora de descer, ele desceu. Eu não quero me deter agora na vinha que ele construiu, se embriagou, mas eu só quero me deter aqui no fato de que ele ouviu a voz do Senhor, e o Senhor, ele não precisou ficar falando. Então, meu irmão, eu disse isso aqui, e é a terceira vez que eu vou dizer, em ambientes diferentes. Existe uma vida em abundância. Nós conhecemos um texto de João 10:10, onde diz: olha, o ladrão, ele não vem senão para roubar, matar e destruir. Mas o Senhor, ele veio para que nós tenhamos vida, e vida com abundância. Tá certo ou não? Mas onde está essa vida em abundância? Onde está essa vida plena? O que significa uma vida em abundância? Uma vida plena, que traz satisfação. Onde está? É uma vida onde a ousadia da fé, ela vai vencer a incredulidade, vai vencer o medo. Vou repetir. A vida em abundância, ela existe, meu irmão, está disponível para mim e para você. Diga amém. Só que eu vou precisar ser ousado.
como o centurião romano. Eu vou precisar ser ousado como a mulher cananeia. Através da fé, colocar a minha fé em ação. A sua fé está em ação, você está agindo somente pela tua razão, onde 2 mais 2 é 4. Meu Deus, a matemática de Deus, irmãos, é diferente. O tempo de Deus não é o Cronos como nós conhecemos. Olha aqui, meu irmão, obrigado pelo presente. Olha aqui, ó, que chique, varão. Obrigado, igreja do Senhor, por me honrar. Mas o tempo do Senhor não é o Cronos. Ele não está limitado a essa estação, a este período. Meu irmão, o tempo dele é o Kairos. Então, a matemática dele é diferente, é totalmente diferente. E se eu quero viver uma vida em abundância, eu preciso ser ousado. Eu preciso fazer aquilo que muitas vezes a minha razão não vai entender. Eu preciso ouvir a voz do Senhor. E ouvir a voz do Senhor, eu vou precisar calar todas as outras vozes que vai dizer: você é doido, você é fanático, você é isso, você é aquilo. As taxações. Então eu vou precisar decidir qual voz eu vou ouvir, para que eu seja alguém justo ou venha a estar na média daqueles que estão vivendo por um resultado. E muitas vezes, para nós voltarmos a dar frutos, nós somos chamados para dar frutos. João Batista, quando ele veio anunciando a chegada do reino dos céus, ele disse: arrependei-vos. Ele falando para os fariseus, ele falou: raça de víboras, produzir frutos dignos de arrependimento. Produzir frutos. Então, nesses dias, para eu parar, para eu voltar a produzir frutos, eu vou precisar decidir se eu vou viver por resultados ou por frutos. Muitas vezes eu vou ter que parar de dar resultado para voltar a dar frutos. E os frutos vai me trazer resultados, entende? Entende ou não? Uma vida plena que satisfaz. Quando que eu dou frutos? Quando eu estou na videira. Estão entendendo? Se eu não estiver na videira, eu não vou produzir frutos. Jesus, ele disse lá em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês estiverem em mim, vocês vão produzir frutos. Meu irmão, essa é a vida. Essa é a vida com Deus. Existe uma vida plena para você desfrutar. E você só vai desfrutar se você entender. E você só vai entender se você decidir caminhar com Ele, se você se submeter à vontade dEle. Meu irmão, você está esperando muitas vezes o mar se abrir. Deus está falando, qual é o comando? Vem, eu vou te fazer andar sobre as águas. É assim. Tem hora que nós não entendemos, mas o Senhor está dizendo: ó, filho, estou clamando, Senhor, clamando. E aí o Senhor fala assim: olha, diga ao povo de Israel que marche. Iniciativa, atitude, para você viver um resultado novo. Amém, irmão? Esteja nele, o Senhor vai fazer você produzir frutos. E os frutos trarão resultados que você talvez está há anos procurando, que você está há anos tentando na força do teu braço. Então, essa vida plena existe. Essa vida plena existe. Meu irmão, Noé, ele foi justo, ele encontrou o favor do Senhor, ele foi protegido, ele foi poupado, ele e a sua família. O maior desafio não foi ele construir a arca, foi ele ser construído. Ele não foi os 100 anos que ele levou para construir a arca. 100 anos Deus levou para construí-lo, na fé, na ousadia, no entendimento, na sabedoria, no temor. Então o Senhor, Ele está te construindo. Ele está nos construindo. Amém? Porque tantas pessoas foram abençoadas por Deus nesses dias. Foi bênção mesmo ou maldição? Porque não voltaram mais para adorá-lo, não voltaram para buscá-lo, não voltaram para declarar que Ele é o sumo sacerdote, por ter curado a lepra, por ter feito um milagre. Então, meu irmão, muitas vezes o Senhor nos prova quando Ele nos dá, e nos abençoa quando Ele tira. Por que nos abençoa? Porque muitas vezes quando Ele tira, me faz voltar para a presença. E se a dor, o sofrimento, entenda isso,
se a dor, o sofrimento, a angústia, a tristeza, a perca te fez orar, te fez buscar o Senhor, já te abençoou, porque a maior bênção é estar na presença do Pai, daquele que criou você, daquele que nos criou conforme a sua imagem e semelhança. Amém, queridos? Amém? Seja fiel ao Senhor, vale a pena. Nós ofertamos aqui, e eu hoje tenho a descrição do meu ganho por hora, e muitas vezes eu falo assim: Senhor, eu vou entregar aquilo que eu ganho uma hora. Meu irmão, Deus não está interessado nas nossas sobras, entende? Que você decida estar junto dele, entregando a melhor parte do teu tempo, da tua vida, dos teus recursos, de tudo aquilo que você possui. Amém, queridos? Amém? As sobras, meu irmão, não, Deus, ele não é um Deus que recebe sobras. Então nós estamos caminhando aqui em níveis de gratidão, e a gratidão, ela tem o poder de abrir portas. Eu entendi algo, que todas as vezes que eu renunciei a algo material, o Senhor, ele abriu os meus olhos para enxergar algo que eu não via espiritualmente. Então, e tudo que é mais valioso, meu irmão, está escondido, está em oculto, não está fácil, não está acessível. Então, se você muitas vezes renuncia algo aqui, o Senhor, ele abre os teus olhos. Algo que para você é considerado importante, para muitas pessoas, o Senhor, ele faz você enxergar aquilo que você nunca enxergou, te faz andar onde você nunca andou, te faz viver o que você nunca viveu. Amém? Que você venha fazer agora desse momento, um momento de gratidão, de entrega. Tomou aí seu cafezinho? Fala para a pessoa que está do seu lado: toma aí um cafezinho. Eu sei que está calor, mas às vezes no calor dá um sono, dá uma fadiga. Toma aí, esteja alerta para tudo aquilo que o Senhor lhe está fazendo. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu quero orar com você. Se espreguiça aí. Amém. Eu sei de uma coisa, meu irmão, o Senhor, ele tem quebrantado o nosso coração para o entendimento, porque o Senhor, ele está nos levando a níveis mais profundos, onde vai exigir mais de nós. E isso, meu irmão, é para o nosso crescimento, é para o nosso amadurecimento, é para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos por cada filho que está aqui nessa noite. Meu Deus, nós cremos que igreja é um corpo para o Pai, meu Deus, ou melhor, um corpo para o Filho, um templo para o Espírito e uma família para o Pai. E que nós venhamos fazer parte, Senhor, em devoção, em temor, em obediência. Meu Deus, que nós não venhamos ficar colocando o Senhor à prova, diante de tudo aquilo que o Senhor já liberou. Meu Deus, nós cremos que nós somos co-herdeiro, ó Deus, com Cristo. Que se nós estivermos em Ti, Senhor, que é a videira verdadeira, e as Tuas palavras estiverem em nós, nós poderemos pedir tudo, Senhor, e nos será feito, porque o nosso coração não será um coração egoísta, ganancioso, soberbo, ó Deus, para pisar em outras pessoas, para manipulá-los, ó Deus, para se mostrar para alguém, ou em um ambiente. Não, Senhor, seremos humildes como é o Senhor, seremos mansos como é o Senhor, seremos generosos como é o Senhor. Nada, ó Deus, nos segurará, nos impedirá de buscar o Senhor com maior intensidade. Meu Deus, eu profetizo, Senhor, que os teus filhos sejam prósperos, ó Deus, e que essa prosperidade abra os olhos, ó Deus, para que venhamos estender as mesas, Senhor, venhamos repartir, venhamos ser provisão. Meu Deus, em nome de Jesus, eu profetizo, Senhor, que essa prosperidade traga saúde, paz, alegria, longevidade, que essa prosperidade conduza cada filho para mais perto de Ti, cada filho, Senhor, para ouvir as Tuas revelações em secreto, ó Deus, para receber as Tuas instruções, ó Deus, e viver pela fé. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor entregue chaves nessa noite, Senhor, chaves de acordo com a renúncia, de acordo, Senhor, com o lugar que o Senhor tem no coração de cada um dos Teus filhos. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que nada dessa terra, Senhor, nos encante,
ó Deus, roubando o lugar da tua presença. Meu Deus, que nós tenhamos a clareza da realidade espiritual para vivermos, ó Deus, ó Pai, coisas sobrenaturais, em nome de Jesus, Pai. Quebranta o nosso coração, abra os nossos olhos, é o que nós te pedimos, Senhor, nessa noite, e te agradecemos em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, faça isso em devoção, em gratidão, em fidelidade e honra ao Senhor, e que o Senhor te dê infinitamente mais de tudo aquilo que você tem entregado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vem. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai, fala conosco, Senhor, por intermédio da Tua palavra. Nós desejamos ouvir Tua voz. Meu Deus, que nesse momento, que não prevaleça, em nome de Jesus, principados, potestades. Meu Deus, que olhos sejam abertos. Meu Deus, que pessoas que não estavam conseguindo ouvir e entender, ó Deus, que em nome de Jesus recebam, Senhor, através dos sentidos, a Tua palavra, ó Deus, e a recebam como num solo fértil, ó Deus, que venha criar raízes e produzir frutos dignos de arrependimento. Espírito Santo, venha sobre, com toda a autoridade e poder, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, falando aquilo que precisamos ouvir, em nome de Jesus, amém? Amém, graças e paz, igreja. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Desafio está aqui. O que tem sido o seu combustível nesses dias? O que te impulsiona esses dias? O que tem te impulsionado? Para prosseguir. Que tem sido o nosso combustível nesses dias, queridos? Eu quero falar sobre a voz de Deus aqui essa noite. E é uma palavra que o Senhor já vem falando ao meu coração há algum tempo. E eu tenho meditado nela e eu gostaria de compartilhar com a igreja hoje. Mas antes disso, eu gostaria de perguntar para você o que tem sido o seu combustível para esses dias. O que tem te impulsionado a levantar da sua cama? O que tem te impulsionado a acordar pela manhã? Uma conversão, conversão é você mudar o combustível que te impulsiona. Essa é a conversão do cristão. Antes de nós nos tornarmos cristãos, filhos de Deus, o que nos impulsionava era muitas vozes lá fora. Quando nós nos tornamos filhos, é a voz de muitas águas que nos impulsiona. É só comigo? É só comigo? E a conversão, ela é isso. Ela é eu mudar o combustível que me impulsiona a prosseguir. Vocês estão aqui comigo? Queridos, pregar. Por isso que hoje eu estou aqui com um certo, não desconforto, mas responsabilidade. A parte mais fácil da vida de um cristão, da minha e da sua vida, é ministrar uma palavra. A parte mais difícil da nossa vida como cristão é dar uma resposta para aquilo que eu preguei. E hoje eu estou aqui com muita responsabilidade para falar sobre a voz do Senhor esses dias.
E é interessante que quando eu cheguei aqui, havia muitos ruídos, e esses ruídos estão acontecendo até agora. E se nós calarmos a voz aqui do altar, se nós calarmos a voz da adoração, a única voz que será audivelmente percebida será as vozes lá fora. E o Senhor, Ele ministrou o meu coração. Como que está a minha voz dentro de você? O que está gritando dentro de você? E qual que é a voz que você tem dado resposta nesses dias? Para qual voz nós temos dado resposta nesses dias? Porque fácil é sim pregar no altar, queridos, essa é a parte mais fácil de ser um cristão. Por mais que muitos, e eu também acho difícil, acho um lugar de muita responsabilidade, mas difícil é dar resposta para aquilo que eu prego. Difícil é eu me posicionar conforme o que eu estou pregando. Alguém acha isso difícil? Alguém acha difícil quando a gente fala assim para o irmão, fala assim, ó, perdoa, mas eu preciso perdoar alguém que no outro dia me agrediu a face. Quando eu falo assim, ó, serve o irmão, mas eu mais sirvo a mim mesmo e ao meu ventre do que o próximo. É só eu que acho difícil? Então, queridos, a parte mais fácil, e eu quero te encorajar, seja um pregador da palavra de Deus. O que ele é um profeta? É aquele que transmite ao mundo aquilo que Deus ele está falando. E existem profetas do Senhor que ouvem a voz dele ainda nesses dias. Existe alguém aqui? Mas eu quero te deixar essa dica, a parte mais fácil de receber a voz de Deus é estar ali com Ele, por mais que muitas vezes nós não buscamos esse lugar de ouvir a voz do Pai. A parte mais difícil é de eu dar uma resposta para aquilo que Deus ele está falando. Quando o Senhor fala assim, ó, para, e eu quero continuar. Quando o Senhor ele fala, continua, e eu quero ficar. Então entenda isso, a parte mais fácil de uma vida cristã é pregar o Evangelho. E todos nós somos chamados para pregar o Evangelho. Qual que foi o chamado de Deus? Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Ide por todo mundo. Isso eu não preciso receber uma revelação. Apesar de nós muitas vezes queremos ir em várias igrejas para que outras pessoas falem o que é aquilo que a Bíblia já está dizendo. Queridos, eu ouço muitas pessoas falando, Deus não está falando comigo nesses dias. Você sabe o que eu entendo com isso? Eu não leio a Bíblia. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela está aqui, ó. Eu não preciso de uma pessoa falando comigo a todo tempo. Ah, imagina só. Imagina só, eu tenho um filho. E eu falo, filho, eu vou te dar algo. Obedeça. Imagina todo o tempo eu precisar ficar falando para ele, obedeça. Obedeça. Todo o tempo eu tenho que ficar gritando, ecoando a minha voz para aquilo que eu já prometi que eu iria fazer. Mas muitas vezes nós como cristãos, nós caminhamos longe da voz de Deus. E essa palavra ela falou tanto comigo. Nós caminhamos longe da voz de Deus a ponto de não conhecer a voz dele. Você sabe quais são as pessoas que buscam em terceiros aquilo que Deus está falando? Aquele que não conhece a voz no secreto. E Deus tem nos despertado para esses dias. Ei, nós precisamos conhecer a voz de Deus. E existem diversos profetas na Bíblia e homens que ouviram a voz de Deus e caminharam sobre essa voz. E eu quero te dizer essa noite, caminhar na voz de Deus é protetivo. Caminhar fora da voz de Deus é prejudicial. A voz de Deus ela nos protege. A voz de Deus ela nos guarda, ela nos guia. A grande questão é saber quando Deus ele está falando comigo. Alguém mais tem dúvida quando Deus ele está falando? Queridos, existem várias promessas sobre todos nós aqui pairando sobre as nossas cabeças. Todos nós aqui recebemos promessas de Deus, todos. Antes mesmo até do ventre, promessas que veio diretamente do eterno, do céu. Muitas vezes Deus usou profetas para vir diretamente a nós e falar, olha, eu profetizo, eu falo isso em nome de Deus e vai acontecer isso. Você sabe por que muitas vezes não acontece promessa que Deus ele falou? Porque nós não cremos. Nós não cremos, nós não alcançamos, nós não
acessamos esse lugar, e nós estamos falando muito aqui, aquilo que eu não entendo, eu não desfruto. Olha que engraçado. Adão e Eva no Éden, eles tinham tudo. Eles tinham a presença, eles tinham a sabedoria ali com eles. A sabedoria, ela é uma pessoa, a palavra fala que a sabedoria estava junto com Deus na hora da criação. Eles tinham Deus ali, indo visitar. Eu tenho que parar aqui, preciso ficar aqui hoje. O encontrar toda tarde. Eles tinham os melhores frutos do mundo. Eles tinham um jardim de delícias. Mas eles não compreenderam o que eles tinham. E uma pequena voz ecoou nos seus ouvidos, dizendo assim: olha, existe mais. E qual que é a voz que esse mundo tem ecoado dentro de nós? Existe mais. Você sabe o que é mais incrível, queridos? Eu prefiro, eu ouço isso muito do meu pastor, e é muito real, eu prefiro ser chamada de herege do que de religiosa. O que é o religioso? É aquele que prega e não vive. É aquele que fala e não faz. Quem que eram os religiosos? Que Jesus, ele ficava invocado. Jesus, ele perdia a linha, as estribeiras. Jesus, ele não tinha problema com o pecado, nem com o pecador, ele estava lá por eles. Mas com o religioso, o Senhor não tinha paciência. Era aqueles que ministravam muito bem o que vivia muito mal. Eles pregavam nos templos, sentavam em lugares de destaque, tinha pessoas ao seu redor, mas vivia muito mal aquilo que pregava. Nós não podemos ser essas pessoas. Nós não podemos ser essas pessoas. Queridos, Deus, Ele está falando. Deus, Ele está falando. O problema é que muitas vezes nós só achamos que Deus, Ele está falando ou fazendo quando nós vemos algo grande acontecer. O problema é que a gente acha que Deus, Ele só está cuidando de mim quando algo que o meu coração desejou, ou até mesmo uma promessa que foi falado, mas ainda não chegou o tempo, não aconteceu, ou aconteceu, e aí Deus, Ele está falando. Gente, eu ouço tantas pessoas falando assim: olha, Deus, Ele tá me abençoando. Ah, Deus está me abençoando. Consegui um emprego, uma promoção. Deus está me abençoando. Comprei um carro, comprei uma casa nova. Queridos, Deus, Ele nos abençoa quando Ele tira, não quando Ele dá. A bênção de Deus é quando Ele tira. Você sabe por quê? Porque Deus, Ele precisa ser primeiro em nós. Tudo que nós vamos ter nessa terra não pode tomar o lugar do Pai. E quando Deus, Ele tira, Ele nos abençoa. Mas o difícil é um cristão falar: como eu sou abençoado. Não aconteceu, mas eu tenho algo que é mais importante do que qualquer coisa. Eu tenho a presença. Eu posso não ter todos os dias uma mesa com banquete, mas eu tenho o dono da mesa. Nem todos os dias eu tenho combustível no meu carro, gasolina, mas eu tenho aquele que é o meu combustível pessoal. Nem todos os dias eu tenho um amigo, mas eu tenho um amigo verdadeiro, que é Jesus. Nem todos os dias eu estou acompanhado, mas Ele está comigo. Quando é difícil a gente perceber a bênção de Deus, quando as coisas elas vão mal. Mas na tempestade, Jesus se manifesta. Diante das águas, Jesus se manifesta. No vento forte, Ele se manifesta. É assim ou não é? É assim ou não é? Queridos, não fale mais: Deus não está falando comigo. Não fale mais isso. Ele está falando sim. Ele está falando sim. Se submeta à presença, se exponha a Ele. Ele está falando. Vocês estão aqui comigo? Está calor? Está calor, né? Glória a Deus. Queridos,
quando não vemos as coisas acontecer, quando a voz de Deus ela não ecoa através de pessoas, logo nós começamos a dar governo para o diabo das nossas vidas. Ai, o diabo está usando a irmã, o diabo quebrou meu carro, o diabo vai para o inferno. O diabo coisa nenhuma, é Deus falando conosco, queridos. Entenda que o tempo mal Deus está falando, talvez Ele está te chamando para próximo. Eu não sei como que está a sua vida hoje, queridos. Hoje eu não estou muito bem. Hoje eu não almocei, e quando eu não almoço, sangue de Jesus tem poder, mas o Senhor está me fortalecendo aqui. Cheguei com um pouco de tontura. Gente, mas eu só sou instrumento, quem fala é Ele. Eu não preciso estar bem para pregar a palavra, eu só preciso estar nele. Eu só preciso abrir a minha boca, porque quem fala é Ele. Nós somos flechas, nós somos flechas na mão do Senhor. Abacuque 2:20 diz assim: o Senhor, porém, e essa palavra ela falou só esse versículo comigo essa semana. O Senhor, porém, está em seu santo templo. Diante dele, fique em silêncio toda a terra. Quantos de nós estamos ficando em silêncio para Deus falar? Quantos de nós temos ficado em silêncio para que Deus fale? Para que Deus se manifeste? Só esse versículo Ele falou comigo essa semana. Essa passagenzinha. Fique em silêncio. Fique em silêncio, queridos. Você sabe por que muitas vezes isso foi algo que o Senhor falou ao meu coração, tá? Eu vou compartilhar, eu não sei se é seu caso. Você sabe por que muitas vezes o Senhor Ele não fala? Porque eu estou falando demais quando era para me estar calado e prostrado. Eu estou pedindo demais. Eu estou esperando demais. Estou me submetendo de menos, me prostrando de menos, orando de menos. Queridos, Deus sussurra diante de nós saúde, prosperidade. Ele grita saúde, eu sinto isso, saúde e prosperidade. Mas nós muitas vezes não ouvimos isso. E eu vejo a voz do Senhor como amplificador, girando uma chave para os tempos difíceis. Você sabe quando mais a gente ouve a Deus? Nos dias maus. Qual que foi o tempo que houve mais conversão? Não sei se houve conversão. Não sei se essa seria a palavra correta. Mas foi o tempo que nós mais vimos pessoas prostradas diante dos hospitais. Pessoas na rua, orando. Quando que foi? Queridos, na pandemia foi o tempo que nós mais vimos pessoas, até pessoas que não se denominavam cristão, não iam à igreja, elas estavam orando por um Deus eterno, estavam orando por Deus Criador, porque a criação ela anseia pelo Criador. Foi o tempo que nós mais vimos, e eu pensei que de verdade o nosso Brasil ele iria mudar, que a nação ela iria mudar. Pessoas falavam: nossa, eu preciso abraçar alguém, sabe, eu preciso sentar com alguém. Eu tenho saudade dos meus amigos. Eu tenho saudade de ir à igreja. Era o que nós mais ouvíamos. Falei: uau, depois da pandemia a igreja vai lotar. Pessoas clamando: eu quero ir à igreja, eu quero uma oração, eu quero orar, eu quero colocar as mãos.
Porém, logo passou a pandemia, graças a Deus. Graças a Deus. E nós nos esquecemos de tudo que nós falamos até para o próprio Deus. Porque quantos de nós na pandemia olhamos em oração e falamos: Senhor, muda, Senhor, muda, Senhor, traz de volta, Senhor, ressuscita, Senhor, restaura, Senhor, cura, Senhor, abre as portas dos lugares, Senhor, eu quero ver minha família, Senhor, 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 Senhor. Quantos de nós, queridos, e nada do que nós falamos para Deus, muitas vezes nós cumprimos. E nós esperamos que Deus, Ele cumpra as suas promessas. Ele vai cumprir de fato, porque Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Mas nós somos extremamente limitados. Jesus. Existe uma frase que diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo que você tem, até que Ele seja tudo que você tiver. Nós nunca sabemos. Você sabe por quê? Porque nós olhamos para tantas outras coisas, damos valor para tantas outras coisas, e não ouvimos a voz de Deus, e não damos valor para a presença de Deus. E vocês estão aqui comigo? Eu anotei algumas frases aqui. Tem uma frase que ela diz assim: eu nunca vi um cristão útil, que não seja estudante da palavra. Eu mudaria isso. Eu mudaria. Porque conhecedor da palavra até o diabo é. Nós não temos que conhecer a palavra, nós não temos que ser conhecedores das coisas celestiais. Ah, queridos, nós não temos. Quem tem que nos conhecer é Ele. Nós temos que ser conhecidos no céu. Nós temos que ser conhecidos através da palavra que eu carrego. A palavra que eu carrego, ela tem que ser eficaz em mim e através de mim. Eu nunca vi um cristão útil que não é conhecido no céu. Ele não sabe quem ele é aqui na terra. Vive para uma vida terrena, com as suas vontades e desejos e ambições, e meu Deus, são tantas coisas. Queridos, eu não sei para você, mas para mim tem sido dias difíceis. E esses dias eu mandei uma frase e eu anotei ela aqui. Eu escrevi e falei: eu preciso anotar essa frase para mim, porque ela precisa ser muito mais verdade em mim do que em quem eu mando. A palavra de Deus, ela precisa ser mais real dentro de mim, ou em quem eu transmito, ou para quem eu transmito. Quando os dias eles estão difíceis, isso não significa que a provisão ela parou, que a presença de Deus ela acabou, ou que Deus te abandonou. Só significa que muitas vezes Deus está mudando o método. Ele não nos deixou, Ele está conosco, a voz dEle está conosco. Querido, se você decidir caminhar debaixo da voz de Deus, caminhar na voz, caminhar debaixo da nuvem, nada vai te tirar de lá. Só quem pode te tirar de lá é você mesmo. Só quem pode te tirar da voz é você mesmo. Você sabe por quê, queridos? A recompensa do Evangelho, ele não é nada dessa terra. Ele já é o próprio Cristo, já foi entregue para nós. Já foi entregue para nós, e você está aqui comigo. E como eu sempre falo, nós não somos a Bíblia que nós falamos ou pregamos. Nós somos a Bíblia que as pessoas estão lendo em nós. E eu queria só falar isso para você. E eu queria que você olhasse para dentro de você hoje, e você saísse daqui pensando qual que é a voz que tem te direcionado esses dias. Qual que é a voz que tem te direcionado? Abre para mim Gênesis 22, 17.
Um texto muito, muito, muito conhecido de nós, nosso. Diz assim, 22:17: esteja convicto de que eu acumularei de bênçãos e te farei confirmarei uma prosperidade. Não, coloca na NVT. Certamente o abençoarei, multiplicarei grandemente seus descendentes, e eles serão como as estrelas do céu e a areia do mar. Seus descendentes conquistarão todas as cidades dos seus inimigos. 26:4-5, por gentileza. Farei que seus descendentes sejam numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas essas terras. Por meio da sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui Deus está falando com Abraão. Todos eu acredito que já conhecem essa passagem da Bíblia. Deus ele chama Abraão, o cara conhecido como o pai da fé. Chama Abraão, pede para que ele saia da terra que ele está, da parentela dele. E ele caminha em direção que a voz, que o Senhor ele está falando. E Abraão já era Senhor. E ele fala assim: ó, eu te abençoarei, eu multiplicarei a sua descendência, e ela será abençoada. Mais uma vez o Senhor ele repete isso para Abraão no capítulo 26. E esse cara, Abraão, ele era conhecido como o pai da fé. O que me faz entender o que é ter fé, queridos. O que é ter fé? A fé, ela vem por ouvir a palavra de Deus. Por que Abraão ele foi considerado o pai da fé? Porque ele ouvia Deus e dava uma resposta para aquilo que Deus ele estava falando. Hoje existe muitos de nós que temos falado assim: eu tenho uma fé muito grande, mas nós não temos ouvido a Deus. Por isso que nossa fé ela está se desvairando. Nós não temos uma fé na proporção que nós falamos que temos. Por que Abraão foi conhecido como o pai da fé? Foi porque ele obedeceu? Óbvio, ele obedeceu a voz, mas foi primeiramente ele ouviu a voz. Se Abraão não tivesse ouvido a voz de Deus, ele não teria sido considerado o pai da fé. Mas ele ouviu a voz, e assim ele deu uma resposta para ela. Existiu mais um camarada, e eu não quero me estender muito nele. Eu ia ministrar sobre ele como a passagem central. É Balaão. Eu não sei se todos conhecem Balaão aqui. Balaão era um profeta do Senhor. Balaão era um profeta, ele ouvia Deus. Balaão por três vezes, e é tão incrível que a Bíblia, ela vai associando uma coisa na outra. Por 3 vezes, Balaão, ele recebeu uma mensagem de Balaque, um cara muito rico, para que ele amaldiçoasse o povo de Deus. E por todas as vezes o Senhor ele ia falando: não faz. Outra vez o Senhor ele vai e deixa Balaão ele ir. Na primeira ele deixa Balaão ele ir até Balaque, vai lá até Balaque. Primeiro o Senhor fala: não vai até Balaque, não vai até esse homem. E depois ele fala assim: não, agora vai. E Balaão ele vai até Balaque, e Balaque corrompe Balaão. Ele corrompe Balaão. Na realidade, sinceramente, eu não sei se alguém pode corromper alguém. Eu acho que a gente só é externa aquilo que está dentro. Ninguém tem o poder de mudar ninguém. Esses tempos atrás eu estava conversando com um familiar meu, e falou assim: nossa, fulano mudou tanto. Fulano depois que casou mudou tanto. Não mudou, ele só externou aquilo que estava dentro. Só potencializou aquilo que estava dentro, que já era dele. E Balaão
foi corrompido, porque foi comprado, assim como Judas. Balaão, assim como Judas, ele amaldiçoa aquilo que Deus abençoa. Ele deixa de ouvir, ele decide caminhar fora da voz de Deus. Ele decide sair de um lugar de obediência, de ouvir a voz do Senhor e fazer aquilo que Ele mandou, para ouvir outras vozes, para ouvir a voz da ambição, da ganância. E nós temos nos perdido nesses dias por causa disso. Existe um maior, queridos, a palavra fala que uma das maiores evidências do final dos tempos seria o engano. E como nós estamos enganados dentro da igreja, como nós estamos enganados pregando numa plataforma como essa, achando que Deus ele mudou, Deus ele não mudou. Aquele Deus que era irado lá atrás, ele ainda é hoje. Aquele Deus, que ele preservava a palavra dele e ele honrava, queridos, honrava. Ele é hoje, queridos, Deus ele não mudou, ele não vai mudar, porque esse tempo fala que o cristão, ele pode ser assim, assim assado, Deus não mudou. De verdade, eu sinto esses tempos, eu tenho dificuldade de conversar com os cristãos ministros, estão envolvidos demais com esse mundo, se envolveram demais, se envolveram muito. Queridos, a gente vai falando, e nós percebemos quando nós sentamos diante de uma mesa, que na realidade aquilo que ele fala não é o que ele é, ou o que ela é. Entenda algo, Deus ele não mudou. Isso não está a gerar voltado somente para a bênção. Isso está voltado para a característica do Senhor, para quem Ele é. Ele é um Deus santo, e Ele ainda busca um povo que se santifica. Um povo santo que ouve a voz dele e obedece. Deus ele tem buscado os verdadeiros adoradores, pessoas reais, de verdade, que prega aquilo que vive. Eu prefiro não estar numa plataforma dessa, queridos. Prefiro não estar numa plataforma dessa, se eu não for viver o que eu não prego. Falei certo? É inverso. É inverso. Toda arrepiada. Deus, Apocalipse vai falar desse camarada. Apocalipse vai falar desse camarada. Apocalipse 2:14, ele é lembrado no fim dos tempos. Ei, tome cuidado com a doutrina de Balaão. Já não é mais um homem, uma doutrina que a igreja adotou. A igreja adotou em nome de Deus. Assim como Judas. Judas ele pega, ele vê Maria sentando aos pés de Jesus. Maria senta e derrama aos pés de Jesus. Derrama o bálsamo, algo que é muito caro. Ele fala assim: para, você é louca, Senhor, fala para ela parar, porque isso daí pode abençoar outras pessoas. Queridos, em nome de Deus, estamos nos corrompendo. Em nome de Deus, deixamos de ouvir a voz da correção, a voz que fala: filho, não é por aqui. Você é estrangeiro numa terra distante. Sua nacionalidade temporariamente é terrena, mas há uma nacionalidade eterna que está te esperando, está te esperando. Não se aparte da voz de Deus. Quero voltar para Abraão. Abraão recebe a promessa de Deus, de que eu acho que eu precisava de uma Xuxa. Não a Xuxa dos baixinhos, mas uma para prender o meu cabelo. Abraão recebe a promessa de Deus. Ele recebe uma promessa, cara,
Que promessa de Deus. Sabe, Abraão, esse velhinho que tem relacionamento, esse velhinho que ouve a voz de Deus, haverá uma descendência através de você. Haverá filhos de muitos filhos, filhos de Deus, homens, filhos que ouviram por causa da resposta dos pais, foram impulsionados a viver o propósito. Porque os pais se posicionaram, haverá filhos que me honrarão. Só que de repente, a promessa de Deus, ela acontece normalmente para nós num momento que tudo está ao contrário ao que Deus está falando. Deus, ele está falando assim, olha, a estéril, ela será mãe de filhos. Aquela ali, ela não está morta, ela só dorme. Há alguém ali que já está cheirando mal. Há dias ele já está lá no túmulo. Sai para fora. E assim acontece conosco. A promessa de Deus, ela vem totalmente contrário com o que nós estamos vivendo. E Abraão, ele decide. Abraão, ele decide ajudar Deus. Jesus, eu já me perdi. Abraão, ele decide ajudar Deus. A sua esposa, ela pega uma serva e fala: toma para si, para que a nossa geração ela aconteça. Queridos, aquilo que Deus ele falou a nosso respeito, eu não preciso ajudar, só confia, espera e permaneça, vai acontecer. Não se movimente, ei, não mexa naquilo que os céus ele está movimentando, você pode pôr tudo a perder. Não queira pegar estratégias da terra para que aconteça as promessas que Deus ele estabeleceu. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E Abraão, ele vai e se deita com Agar. Agar, ela tem um filho, o primogênito de Abraão. Capítulo 22. Deus ele fala assim. Algum tempo depois, Deus ele pôs Abraão à prova. O seu filho da promessa já tinha nascido. Deus ele fez cumprir aquilo que a palavra dele falou. Porque assim como eu disse, Deus ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. E aí ele pega e fala, ele coloca Abraão à prova, ele fala: Abraão, Deus chamou Abraão. Sim, respondeu Abraão, aqui estou. Deus ele fala algo para Abraão que mexe comigo, queridos. Deus ele fala para Abraão assim: Deus diz: toma seu filho, seu único filho. Peraí, Ismael já existia? Ismael não já tinha sido concebido, ele era mais velho. Existe algo que aconteceu aqui. Foi gerado algo que não foi Deus que gerou. E tome cuidado, que aquilo que você gerar em si não terá reconhecimento eterno. Ismael, ele era conhecido na terra, mas ele não era conhecido no céu, porque ele não estava na voz de Deus. Ismael, ele não era fruto da voz. Então Deus fala: pega seu filho, seu único filho. Deus, ele amaldiçoou Ismael? Não.
mas Deus não o reconheceu. Deus não o reconheceu. Tome cuidado, queridos, com aquilo que você tem gerado fora da voz de Deus. Talvez seja algo grande, tenha um grande impacto na terra. Muitas pessoas, elas conhecerão, mas o que nós precisamos gerar é algo que tem impacto eterno. Você sabe por quê? Porque vai chegar aquele dia, no versículo que nós falamos muito nós falamos ele, que está lá em Mateus 7, 21, diz: nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor. Peraí, eles estão reconhecendo a autoridade de Deus. Entrarão no reino dos céus. Isso não é uma punição que o pastor, que eu, Jennifer, estou falando, não. Isso é a palavra de Deus. Nem todos aqueles que me chamam Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aqueles que de fato fazem a vontade do meu Pai que está no céu. No dia do juízo muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizei em teu nome? Não expulsei demônios em teu nome? Não realizamos milagres em teu nome? Eu, porém, assim diz o Senhor, nunca os conheci. Afastes de mim, vocês que me desobedeceram à lei. Vamos voltar para esse contexto de pessoas aqui. Eu vejo uma igreja aqui, nesse contexto, uma igreja do Senhor, que o reconheceu como governo. Eles vão falar Senhor, Senhor, em teu nome. Cara, em teu nome eu fiz isso. Em teu nome eu expulsei, Senhor. Em teu nome eu libertei. Algo que me chama a atenção, cara, porém respondeu, Deus responde: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que desobedecem a minha lei. Outra tradução, que praticam a iniquidade. Queridos, espera aí, se eu estou fazendo para algo para Deus, eu estou fazendo em nome dEle, como pode chegar no dia do juízo e Ele não me reconhecer? Há um entendimento aqui. Há um entendimento aqui. Volta para mim. Volta para mim. Mateus 7, acho que eu estou no errado. Mateus 7, 21, 23. Coloca aqui para mim, por gentileza. Volta, 21. Nem todos que se chamam Senhor, Senhor entrará no meu reino, mas aqueles que de fato fazem a vontade de Deus. Pula. Será que a vontade de Deus para esse povo, será que a voz de Deus para esse povo era: profetiza? Será que existia um respaldo de Deus para esse povo, que não é nós, em nome de Jesus? Expulsa demônios. Realiza milagres. Você sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo um povo com muita evidência na terra e pouco conhecido na eternidade. Eu vejo um povo aqui, ó, que muitas pessoas foram atrás, faziam muitos milagres, profetizavam muito em nome de Deus, mas existia uma notoriedade terrena, mas não uma notoriedade eterna. E nós, como cristãos, precisamos nos atentar para aquilo que a voz de Deus está nos mandando fazer. Há um tempo atrás nós ministramos uma peça no retiro. Não lembro se foi no retiro ou se foi no acampa. E a peça era a voz de Deus. Era a voz de Deus? Eu nem lembro.
acho que 5 camaradas. E um dos camaradas tinha uma igreja gigantesca. Outros era profeta. Gente, é só, olha o religioso. O religioso, ele não se envolve com as coisas do mundo, ele se envolve com as coisas de Deus, mas no nome dele. Usurpa, se prostitui com a noiva, abusa da noiva, usurpa um lugar que não é dele, deseja um lugar que não é dele. Ei, a honra não é para ele, não é para Deus, é para ele. A honra, ela não é eterna, ela é terrena. Por isso que, queridos, nós falamos aqui, ó, eu acordo apaixonado, eu passo o dia te amando, eu durmo desesperado. Isso é uma verdade. Existe alguém que diz que o momento que nós mais mentimos é quando nós adoramos, porque nós proferimos o que não é de fato real. O que não é de fato real. E eu tenho muito temor. E não é pela igreja, é por mim mesmo. Porque primeiro precisa acontecer em mim, né, queridos? Precisa acontecer em nós. Aquilo que Deus espera para essa nação, ela não está esperando que o Diogo e a Dani façam, está esperando que eu faça. O que o Senhor tem para eles, não está esperando que eu faça, está esperando que eles façam. Existe algo específico para nós, que Deus, Ele está nos chamando para fazer. Talvez não vai ser expulsar demônios, talvez não vai ser, talvez, eu não sei. Deus sabe. Busque a voz de Deus e caminhe sobre ela. Você não vai errar. Você não quer errar na sua caminhada terrena. Esteja caminhando debaixo da voz de Deus. Desafio. Jeremias 29, 11 vai falar sobre um contexto de um povo que Deus também deu um direcionamento. Deus falou algo para um povo, para o seu povo, que estava cativo na Babilônia. Vocês estão aqui comigo ainda? Sendo aprisionado. Abre para mim Jeremias. Jeremias 29:10 diz: assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso, eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhe fiz, e os trarei de volta para casa. E existe uma promessa para tua casa, para tua vida, para tua parentela. Existe uma promessa para o teu ministério. Existe uma promessa para você como filho. Existe uma promessa para você aqui nessa terra, e ela vai se cumprir. Não importa onde você está geograficamente. Talvez você está na Babilônia, aprisionado, e o Senhor está falando: você vai permanecer aí. Mas eu sei os planos que eu tenho a respeito de vocês. São planos de bem e não de mal, para cumprir aquilo que o Pai planejou. Eu não sei o contexto que você está vivendo, eu não sei as coisas que estão acontecendo, mas existe alguém aqui que sabe. Existe alguém aqui que fez a promessa, e aquele que fez é fiel para cumprir. E eu já vou correr. Tantos homens da Bíblia, querido, saíram da voz de Deus. Saíram da voz de Deus. O Senhor, Ele falou para o pessoal dessa Babilônia, Ele falou assim: permaneçam em mim. Vocês vão ficar 70 anos aí aprisionados, mas não se corrompa, ore. Queridos, eu estava meditando a oração para o cristão.
E o jejum deveria ser algo muito, muito, mas muito, muito, muito comum. Muito comum. Porque o noivo foi tirado, agora a igreja jejua. E por que o jejum é para pedir bênçãos? Não, é pela presença. Eu quero te encorajar, você que não tem conseguido ter percepção da voz de Deus. Ei, renuncia um pouco à tua carne. Renuncia um pouco àquilo que é bom para você. Ficará sensível os teus ouvidos. As pedras clamarão. O vento, ele já não vai soprar somente, ele vai cantar. A chuva, ela não vai ser tenebrosa, ai, vai ser um grito de Deus para nós. Deus, ele fala para esse povo: olha, permaneça em mim, permaneça em mim. O desafio é permanecer na presença, é permanecer naquilo que Deus, ele falou. O desafio, eu preciso que alguém venha me confirmar aquilo que Deus, ele falou, porque Deus talvez se arrependeu. Eu preciso ir na igreja que revela, queridos, pelo amor de Deus. Quem busca a revelação da terra não experimentou as revelações eternas. Ei, há muitas revelações eternas para nós. Busque elas. Há segredos dos céus para os filhos. Há segredos dos céus para aqueles que buscam a intimidade. A voz ainda fala. A voz não mudou. A voz que deu vida a tudo isso aqui. A voz que do nada criou tudo. A voz que quando eu não existia falou: vai existir, vai ser gerado. Essa voz não mudou. Tantos homens tiveram que assumir a responsabilidade de ouvir muitas outras vozes da serpente. Porque se essa voz ela não é de Deus, essa voz é da serpente. Ela pode vir te apresentar qualquer coisa. Existem dois tipos de vozes: uma voz dos céus e a voz do inferno. A voz do inferno, ela vem como vários pratos. Ela te oferece coisas que na realidade eu desejo. A voz do céu muitas vezes não. Ela vai falar assim: ó, renuncia mais um pouco. Ei, queridos, entre na fila da renúncia. Ah, não há concorrência nela. A fila da bênção está muito concorrente. Decida renunciar. Há uma escassez na fila da renúncia. Ah, quantos homens, não vai dar mais. Quantos homens de Deus saiu da voz. Davi saiu da voz. Sansão saiu da voz. Moisés saiu da voz. Não estou falando que eles não voltaram. Às vezes dá um delay, a gente ouve a voz de Deus, dá uma saidinha e volta. Dá tempo. Não é? Precisamos ter coragem para ouvir a voz de Deus nesses dias. Deus está chamando muitos e escolhendo poucos. Talvez a voz de Deus, ela vai contra tudo o que você está vivendo. Talvez os recursos que Deus, ele está te mostrando para dar uma resposta para a voz dele é totalmente contrário com o que você imaginava. Ah, assim como aconteceu com Moisés. Em vez de Deus dar um Davi para Moisés, oh, aleluia, que Davi está fazendo aqui? Em vez de Deus dar um navio para Moisés, Ele dá um mar vermelho. Ele abre o mar. Ele deu um cajado.
Ele deu um cajado. Ao invés de dar uma espada para Davi, Ele deu 5 pedras. Ao invés de dar um palácio para José, Ele deu uma prisão. Ao invés de dar uma estratégia complexa a Josué, Ele deu o som de muitas trombetas. Ao invés de dar um exército para Sansão, Ele deu uma queixada de jumento. Ei, ei, queridos, recursos de Deus não são os nossos recursos. Permaneça na voz de Deus. Quando Deus ele fala, a terra ela se movimenta para atrapalhar a voz de Deus. Quando Deus ele fala, conduz o povo no deserto, de repente ele para diante de um mar, ele fala, e agora Deus? Mas havia um cajado. Deus ele fala para Davi, vai lá agora diante do grandão. Vai diante do gigante. Davi até tenta colocar a armadura que não era dele. Porque é isso que as pessoas fazem. Quando Deus ele fala algo para nós, as pessoas pegam aquilo que deu certo com ela e quer pôr em você. Deu certo comigo, faça assim, não faça. Não ouça outra voz que não é a voz de Deus. Ei, pega aí as 5 pedras. O gigante ele vai cair. Vai cair. Não coloque armaduras de outras pessoas em você. Vai te atrapalhar. Ouça a voz, permaneça na voz. Permaneça na voz. Permaneça. E eu quero finalizar dizendo, não gere aqui na terra coisas em si, por si mesmo. Queridos, para tudo que eu vou contribuir nessa terra, como a ministra do Evangelho, numa igreja como essa, numa plataforma, de internet, nas escolas, no trabalho, em primeiro lugar, na sua casa. Se a tua casa não te respalda para alguma coisa, o Senhor ele não vai te respaldar. A tua aprovação para qualquer execução na terra, ela vai acontecer em casa. Ei, maridos, se sua esposa não te respalda, se ela não te aprova, para agora. Ei, esposa, se o teu marido não te aprova, para agora. Não é porque a aprovação ela não precisa vir de Deus primeiro. Sim, mas Deus te deu uma casa e a sua família, ela é uma referência do Pai. Ela é uma referência de Deus. O noivo e a noiva. A sua casa, não queira se sair bem fora. Se você está muito mal dentro, pare agora. Pare, você vai matar pessoas. Você vai destruir ministérios. Ei, queridos, por muito tempo, eu já contei isso aqui, eu já vou parar. Por muito tempo eu liderei coisas em igreja. Na última igreja que eu congreguei, na última não, não saí de igreja. Mas na igreja que eu congregava, eu fiquei lá 10 anos, quase 11. Eu liderava o louvor, liderava os jovens, liderava. Eu era vice-deus, fazia tanta coisa. Devido a tudo que eu fazia, queridos, eu precisava ter uma evidência diante dos homens. Eu precisava ter uma postura madura, nojenta. Cheguei muitas vezes na igreja brigando com o Flávio. Nós brigando muito. Nós descíamos do carro, pegava um na mão do outro e ia ministrar o louvor.
íamos ministrar a palavra, queridos, isso foi destrutivo para nós. Nós tivemos uma consequência terrível no nosso casamento, porque Deus, Ele está vendo tudo. Queridos, o líder pode não estar vendo, os seus vizinhos podem não estar vendo, mas existe alguém que está com você 24 horas do seu dia. Ele conhece não só o seu exterior, mas Ele conhece muito bem o seu interior. Ele te criou, Ele te formou. Não saia desse lugar de dependência. Não saia, é perigoso. Maldito é o homem que confia na força do homem. Existe um contexto totalmente diferente, mas eu quero trazer para isso, para esse momento. Queridos, quando eu aprendo a fazer, o Senhor não precisa mais fazer. Eu aprendi, eu já sei curar, eu já sei pregar. Eu já sei. E quando que Deus, Ele entra? Não entra. Tome cuidado. Não construa para si coisas que terão evidências na terra, mas não serão conhecidas no céu. Tome cuidado com o engano. Cuidado com o engano. É uma das evidências, uma das maiores evidências da vinda de Jesus. É o engano que acontecerá no meio do teu povo. Não é lá fora, queridos. Não é lá fora que o engano ele vai se estabelecer. Existe uma historinha de um muro. E nesse muro existia vários diabinhos para baixo do muro. Mas existia muitos anjinhos em cima do muro. E os anjinhos lá em cima, passou o tempo. Eles perguntam para os diabinhos, para aquelas pessoas: por que vocês não tentam nos tirar daqui do muro? As pessoas que estavam do outro lado do muro, os anjinhos que estavam do outro lado do muro, ficavam: desce para cá, sai do muro, o muro é perigoso, sai desse lugar de instabilidade, sai desse lugar de onde o teu pé ele pode tropeçar, sai desse lugar de evidência, sai desse lugar. E eles falavam: por que vocês não nos chamam? E aí houve uma única voz para eles, dizendo assim: o muro já é nosso. Eu não preciso, o diabo ele não precisa pelejar por aqueles que já faz isso por si só. O diabo ele não é dono de nada, ele não é dono de ninguém. Até o diabo é o diabo de Deus. Porém existe uma passagem dizendo que a operação do diabo aqui na terra, do maligno, ela acontece por causa dos filhos da desobediência, daqueles que decidiram sair da voz do Senhor e obedecer a outras vozes. E você está aqui comigo? Assim como essa palavra ela me sacudiu por dentro, eu queria compartilhar ela com você. E eu queria que você ficasse com isso no teu coração. Não gere Ismaéls, frutos, filhos que não foram gerados na voz. Espere pelos Isaques. Espere, permaneça. Amém. Eu queria que você fosse se colocando de pé aos poucos. Você que pode, se essa palavra ela é uma verdade para você,
se ela causou algum impacto na sua vida, eu queria que você orasse comigo agora.